Dois brasileiros, cinco europeus, um representante da Ásia, o time do Al Hilal, e estão definidas as quartas de final do Campeonato Mundial de Clubes. A gente vai passar a programação para você já preparar o seu final de semana. Então vamos nessa, roda a vinheta. Muito bom dia, fala aí meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 2 de julho, já com a definição das quartas de final do Campeonato do Mundo. Teremos Fluminense, teremos Palmeiras, são 5 times europeus e o Al Hilal de entrão aqui, de intruso nesse grupo, mas já é certeza, teremos 2 confrontos entre europeus. Teremos um Brasil e Europa, né? O Palmeiras e Chelsea. E tem aí o Fluminense contra o Al Hilal, que garante um intruso. Para não ficar uma semifinal europeia, certeza que terá um dos times nessa semifinal. Pode ser o Fluminense, pode ser o Al Hilal. Podemos ter, claro, o Palmeiras também. Mas a outra semifinal, a gente já sabe que vai ser europeia. Já tem um europeu garantido na decisão. Vamos nessa. Passar aqui a programação, acho que o ponto principal desse informativo hoje é passar a programação para você preparar o seu final de semana com as quartas de final. Já deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos lá, dividir essa tela aqui então. Colocando aqui, ó, já com a tabelinha do Campeonato Mundial, né, para a gente passar os confrontos Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal, PSG e Bayern de Munique, Borussia e Real Madrid. Vamos lá para cá para a gente falar como é que foi essa definição, né? Primeiro destacar também o mercado da bola, que agitadíssima a terça-feira, então fica ligado, porque daqui a pouquinho, aqui no canal do Gol mesmo, já vai entrar o nosso boletim do Gol no Mercado com todas as informações. Você pode conferir em gol.com.br todos os detalhes, tudo o que rolou, mas vai ter o vídeo, então clica no sininho para ser notificado assim que entrar no ar, né? O Rian já gravou um material especial para a gente está preparando e vai colocar no ar. Vamos lá, falar aqui do Guirassy, então, decidindo, né, 2 gols do Guirassy, colocando o Borussia Dortmund nas quartas de final, vitória sobre o Monterrey, eliminando aqui o Sérgio Ramos, com 2 gols do Guirassy, ele abriu o placar aos 13, fez 2-0 aos 24, no segundo tempo o Berterame conseguiu diminuir, mas não deu, né? Ficou nesse 2-1 e o Dortmund foi o último time a garantir a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Um pouco mais cedo, o Real Madrid venceu por 1-0. Bom jogo, bom jogo. Não foi um jogo espetacular assim, mas foi um bom jogo entre Real Madrid e Juventus. Indo para as quartas de final, o time merengue aqui, o gol do Gonzalo Garcia, tá colocando uma pressão aqui no Endrick, né? O Gonzalo tá entrando muito bem, tá fazendo gol, tá decidindo e mais uma vez foi dele. O gol com assistência do Alexander Arnold. As melhores chances, sem você ver pelas estatísticas aqui, Real Madrid melhor no jogo, né? Chutou mais, acertou mais o alvo, criou mais chances. O time da Juventus ficou devendo, mas foi assim a temporada inteira, né? Não chega a surpreender, porque a temporada toda da equipe da Juventus foi um pouco decepcionante, né? Não me surpreendeu o que esse time mostrou em campo. É um time, sei lá, falta alguma coisa para essa Juventus, mas claro, né, uma temporada ruim, com troca de treinador no meio do caminho também. Vamos ver o que vai reservar daqui por diante. Vou destacar o Courtois falando também, defendendo o Mundial de Clubes, né, elogiando aqui e elogiando o nível dos brasileiros. Tá? Então é interessante isso aqui, ó. Nós que conhecemos futebol nunca duvidamos do nível. Obviamente, se você acredita em 4 usuários do Twitter que acham um nível péssimo, está enganado. A grande questão que a gente até comenta do nível do futebol é colocar tudo no mesmo balaio. A gente falar que o Fluminense e o Palmeiras mostram a força do futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro, dentro da primeira divisão mesmo no Campeonato Brasileiro, ele não é homogêneo, né? Assim como em todos os campeonatos. Falar de futebol europeu, você está falando do futebol que engloba aqui o Real Madrid, o Bayern de Munique, o City, e está falando também de quem pega lá, né, um time, o Levante, o Osasuna, são níveis diferentes. Ainda assim é futebol europeu. Então acho que essa que é o grande ponto, falar como uma coisa só, né? Vocês da imprensa, como o pessoal costuma falar, é muita gente, é muita coisa, engloba muito detalhe, mas tá aqui, é um bom nível sim, tá? Gostei do que o Fluminense e o Palmeiras apresentaram nessas oitavas de final do Mundial. Grande vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, o Palmeiras passando pelo Botafogo. O Botafogo tinha condições também,
é que colocou ali de um time contra o outro, né? Então alguém ia cair. E o Flamengo também fez um bom jogo, então são definidos, vão passar direitinho a programação, tá? A programação começa, os jogos serão sexta e sábado. Sexta, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos aqui, teremos Fluminense e Al Hilal às 4 da tarde no horário de Brasília. Esse é o primeiro confronto para descobrir o primeiro semifinalista. Confronto difícil, tá? Não dá para descartar esse Al Hilal, não dá para tirar esse time como qualquer coisa. Esse time do Al Hilal é bom, tem uma folha salarial enorme, tá? Só fica atrás aqui de times europeus e de primeiro nível. É uma folha espetacular com jogadores que a gente passou ontem aqui a escalação, né, do jogo contra o City. Você tem craques mesmo, caras que teriam mercado na Europa e estão jogando no Al Hilal. Depois, às 10 da noite, então, já temos o Palmeiras contra o Chelsea. Na sexta-feira, conheceremos o destino dos brasileiros no Mundial de Clubes, se teremos uma semifinal brasileira ou então se fica pelo caminho, se um deles vai garantir pelo menos. Tomara que os dois passem, tomara que tenhamos Palmeiras e Fluminense nessa semifinal, porque aí já garante um brasileiro na final do Campeonato Mundial. Então, na sexta-feira, Palmeiras e Chelsea às 10 da noite, 4 da tarde, Fluminense e Al Hilal. No sábado, por ser final de semana, o horário fica um pouquinho mais cedo, né? E aí, já à 1 da tarde de Brasília, tem PSG e Bayern de Munique. São os confrontos europeus acontecendo no sábado. 1 da tarde, PSG e Bayern de Munique. E às 5 da tarde tem Borussia Dortmund e Real Madrid. Essa a programação, né? Passando aqui, são as semifinais. Então aí é dia 8 e dia 9, as semifinais, a grande decisão. No próximo final de semana, no dia 13 de julho, teremos a final do Campeonato Mundial de Clubes, e aí passa a ser o horário das 4 da tarde, tá? Então mesmo as semifinais vai ser no meio de semana, é às 4 da tarde, vai ter que dar aquele migué no trabalho, e a decisão no final de semana também às 4 da tarde, mas o mais importante é acertar a programação aqui, já cancela encontro, cancela evento, já avisa o pessoal, ó, sexta-feira, sabe aquela saidinha, 10 da noite você vai trocar um Palmeiras e Chelsea por uma balada, né? No máximo você vai encontrar com os amigos no barzinho que tem uma televisão bem grande para assistir esse jogo aqui, tá? Voltando para nossa home aqui no gol.com.br, destacando, daqui a pouquinho, tá? Entra lá o material do Gol do Mercado que tá especial, só que eu queria trazer um aniversariante muito importante. Aliás, ontem ficou faltando os aniversariantes. Dedé fez aniversário, o 63º maior brasileiro de todos os tempos, Dedé do Vasco. Mas eu quero destacar aqui, dentre os aniversariantes, Mirandinha. Mirandinha, que é um cara que merece que você clique no site e procure a história. Aqui tem a biografia dele lá. Primeiro brasileiro da história no futebol inglês, foi jogar no Newcastle lá nos anos 80, lá em 87 ele jogou pelo Newcastle. É um cara que passou por Corinthians, por Palmeiras, por Cruzeiro, tem uma história incrível, um grande jogador, e ele que meio que abre essas portas, então o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês. Não era a era Premier League, aqui era a primeira divisão do campeonato inglês. Outros tempos, futebol inglês diferente, né, menos aberto a estrangeiros também, era mais aquela história do chuveirinho, mas o Mirandinha estava lá abrindo as portas que os brasileiros tanto gostam do futebol inglês. Vale a pena você conferir, tem toda essa biografia, essa história do futebol que está bem legal mesmo e vale você conferir porque é um baita personagem, um jogador que merece, sim, parabéns aí ao Mirandinha, 66 anos, então, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e desbravador, abrindo portas para o Brasil no futebol internacional, tá certo? Pessoal, é isso, ficamos por aqui, um pouquinho mais curto, era mais para passar a programação para vocês, já tá sabendo direitinho, sexta e sábado, já sabe que a programação é Campeonato Mundial e claro, acessando tudo no gol.com.br com todos os destaques, tempo real, relatos de jogos, as fichas perfeitinha ali com todas as informações. Dá para brincar também, vai lá e monta a sua escalação dos times, fica ligado, daqui a pouquinho tem o Gol no Mercado aqui no gol.com.br e teremos uma live especialíssima com o Dudu Monsanto e convidados para falar do Mundial de Clubes no Gol das Américas. Então, valeu pessoal, até daqui a pouco, aquele abraço.